Estamos iniciando o nosso programa Democracia aqui pela TV Assembleia, que hoje debate, analisa o projeto de lei 277, protocolado em 2019, que em linhas gerais propõe medidas de proteção à gravidez. Estamos em contato por conexão, por videoconferência com os nossos convidados que apresentamos agora. Está com a gente o doutor Tiago Duarte, deputado aqui da Assembleia Legislativa, proponente deste projeto de lei, médico. Também médico Marcelo Marcilac Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Também agradecemos a presença da Virgínia Leisman Moreto. Ela é enfermeira, integrante da Câmara Técnica Saúde da Mulher do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio Grande do Sul. E a Mariene Jäger Riffel, vice-presidente da ABENFO-RS, que é a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. É um prazer recebê-los aqui no nosso Democracia e como a gente tem feito desde março do ano passado, quando começou esta pandemia do coronavírus, a gente propõe, antes de entrar diretamente no nosso tema, e na verdade tudo de alguma forma tem a ver com a pandemia, ou é influenciado por ela, eu peço aí uma reflexão rápida de vocês sobre esse momento que estamos vivendo, e o quanto está ainda influenciando e limitando as nossas atividades. Começo pelo doutor Tiago Duarte, deputado. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar debatendo isso publicamente, a questão do parto seguro, tão importante para as nossas gestantes e para as crianças, que estão sendo gestadas e que têm a possibilidade de nascer bem. Com relação à pandemia, o que a gente tem que fazer é uma reflexão e sempre ponderar e ressaltar as medidas importantes que cada um de nós pode tomar, não só para se proteger, mas para proteger a sociedade. A importância da máscara, a importância do álcool gel, a importância de evitar aglomerações nesse momento, a importância de se vacinar, A vacina é muito importante nesse processo, é mais do que uma ação individual de cada um se vacinar, mas uma ação coletiva, no sentido que se protege os outros, e principalmente naquelas pessoas, e também naquelas pessoas que têm um exame positivo, que têm sintomas gripais, que consulte o seu médico, que consulte a equipe que lhe cuida, e dentro destas condições que possa também fazer um tratamento precoce. Então, é isso que a gente enfatiza, nenhuma medida substitui a outra, é importante fazer todas as medidas para que realmente se possa ter um melhor estado de saúde e evitar, principalmente, formas graves da doença. Muito bem, deputado. Doutor Marcelo Matias, em nome do Simers, como é que tem vivido esse processo todo, essas imposições que vêm com a pandemia? Por gentileza, a sua reflexão. O Simers tem, desde o início da pandemia, enfrentado todas as dificuldades junto com os colegas, porque, afinal de contas, muito se aprendeu e, no início, claramente, ninguém estava preparado para o que estava por vir. Então, nós, desde o início, apoiamos o médico, no sentido de oferecermos um plantão para orientação, fizemos a luta através de uma campanha para a obtenção de EPIs. Nós sabemos que os hospitais e as próprias farmácias não dispunham de EPIs adequados. A gente fez uma campanha para álcool gel. Hoje, a gente manteve a nossa ação constante, de forma que, inclusive, temos um plantão de intensivistas para orientar colegas que estejam no interior para fazer os atendimentos aos pacientes COVID. Vou concordar plenamente com o Dr. Tiago. A parte mais grave da última onda, ela já passou, mas não muda o fato de que a pandemia ainda não terminou. Então, a gente ainda tem uma tendência e um risco que venham novas ondas, no sentido de que nós devemos permanecer sempre alertas e fazemos questão de chamar a atenção para os governantes, no sentido mais amplo, de não esquecerem o que faltou na onda anterior. Faltou leito, faltaram medicações, houve desvio de medicações, como o próprio Dr. Tiago, na CPI dos medicamentos, está apurando,
houve um aumento de custos e não houve a capacitação de profissionais nas mais diversas áreas para que se fosse feito o atendimento. Então, na vigência de uma pandemia que não terminou, é fundamental que a gente esteja alerta para que no futuro a gente não venha a enfrentar dificuldades que já enfrentamos no passado. Mas o momento é um momento que está um pouco melhor e a gente está enfrentando hoje muito mais a onda das doenças não diagnosticadas e tratamentos não feitos do que a própria pandemia em si. Nesse momento, nós temos uma baixa na mortalidade, uma baixa na internação, mas nós temos um aumento nos diagnósticos de doenças mais graves, literalmente pelo que se deixou de fazer durante a pandemia, e isso é um sinal de alerta para todos. Muita coisa ficou represada, né, doutor? Muito bem. Marcelo Matias, presidente do Simers. Virgínia, como enfermeira, os enfermeiros também permaneceram todo esse período aí na linha de frente no combate ao coronavírus. Como é que tem sido para ti? Qual é a reflexão nesse momento? Bom dia a todos, bom dia, doutor Tiago, Marcelo, professora Mariene. A pandemia tem nos ensinado muitas coisas, inclusive que vão incorporar a nossa vida, né? Mas o que eu tenho visto como professora e participante de um hospital universitário aqui em Porto Alegre, é vendo mulheres morrendo, mulheres gestantes e puérperas morrendo, vacinas atrasadas, né? E um debate que não acontece nessa proteção às mulheres na gestação, na gravidez. Temos problemas para acessar esses dados epidemiológicos em relação a essas mortalidades, enfim, meio confuso essa parte. Mas como enfermagem, eu preciso exaltar aqui que a enfermagem está na linha de frente para atender pacientes mais graves e está na linha de frente vacinando toda a população gaúcha e do Brasil. Para isso, a gente precisa um pouquinho mais de palmas e agradecimentos. Nós precisamos de apoio, principalmente a nível federal, de passar um projeto de lei, que é o 2564, que relata a questão do piso salarial e a jornada de trabalho da enfermagem. Por incrível que pareça, a enfermagem nesse país não tem piso salarial e não tem jornada de trabalho. Jornadas incessantes, jornadas exaustivas para dar conta do sustento das famílias. Então, nós precisamos de apoio para provar que é uma causa justa nesse país. Muito bem, Virgínia. Até fizemos já um Democracia exclusivamente sobre este tema. Mariene, como é que tem sido para ti também, para os profissionais da linha de frente aí do combate ao coronavírus? Qual é a tua reflexão, amiga? Bom dia a todos, a Virgínia, o doutor Tiago, o doutor Matias, a ti, ao povo gaúcho, às mulheres gaúchas. A reflexão que a associação faz nesse momento é de um pouco de indignação em relação à atenção que é dada às mulheres e as mortes que se tem observado dessas mulheres. Se nota que continuamos sendo campeões em mortalidade materna e agora agravados pela pandemia, onde mulheres, né, têm morrido, possivelmente mais do que homens, mas a mortalidade materna vai se evidenciar como em grande número, um grande percentual, e eu acho que envergonha o nosso país. A gente vê que, novamente, as mulheres que mais estão nesse conjunto de mortes são mais as pobres e negras, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, aqui vai a nossa solidariedade em relação a essas mulheres e a uma forma de violência que elas enfrentam nessa pandemia, que é a dificuldade de acesso e a dificuldade de atendimento.
Muito bem, Mariane. Bom, fizemos essa reflexão inicial, como a gente costuma fazer desde março do ano passado, entrando no tema, deputado doutor Tiago. O seu projeto protocolado em 2019, que propõe aí medidas de proteção à gravidez, em linhas gerais, eu queria saber o que justifica a entrada, a tramitação desse projeto, que, se eu não me engano, está na Comissão de Saúde, não é isso, deputado? Eu queria a sua defesa. Ele já está na ordem do dia. Como? Ele já está na ordem do dia por força do artigo 63. Ah, tá. Já está na ordem do dia. Bom, com expectativa de votação, então. Qual é a sua expectativa em relação a isso e o que justifica, o que moveu para protocolar esse projeto aqui na Assembleia, deputado? Então, esse projeto tem o objetivo e o condão de realmente, ao fim e ao cabo, diminuir a morbidade e mortalidade materna e diminuir a morbidade e mortalidade fetal. Esse é o grande objetivo. Procurando garantir atendimento digno e adequado, do ponto de vista científico, a estas gestantes que procuram os serviços de saúde e que lá devem ganhar seus filhos. Ele tem também o condão de fazer com que o Estado se responsabilize por aquilo que realmente ele precisa se responsabilizar, por um pré-natal adequado, por ecografia na gravidez, pelo menos uma delas, com exames mínimos na gravidez, e que a gestante seja tratada com dignidade e com adequação durante o seu período de pré-parto, parto e puerpério. Esse é o objetivo do projeto. Esse é o objetivo dessa discussão, né? A gente quer afastar desse processo qualquer estigma que pode haver a qualquer categoria profissional, seja ela da enfermagem, seja ela dos técnicos de enfermagem, seja dos médicos. A gente não quer que os profissionais de saúde acabem sendo responsabilizados pelas agruras e pelas dificuldades do sistema. O que ocorre hoje? Hoje é isso que ocorre. Hoje, se der tudo bem, graças a Deus. Se der algum problema, a culpa é do obstetra. Então, a gente quer que realmente o Estado, lato sensu, aqui no caso o Estado do Rio Grande do Sul, se responsabilize por aquilo que não tem se responsabilizado, por dar condições adequadas da mulher poder fazer um pré-natal adequado, com os exames mínimos colocados, um pré-parto adequado, né? Com a ausculta, com o tratamento adequado que a gestante merece, um parto adequado, um local adequado, que é o hospital, e um puerpério digno e que tenha menos chance de ter problemas. Então, esse é o objetivo do projeto, né? E esse projeto está tramitando na casa desde 2019. Desde 2019. Então, nós acreditamos que já é tempo suficiente para que os deputados possam se apropriar dele e possam colocar o seu posicionamento e possam votar o projeto encarando de frente, né? Indo ao encontro do desejo da sociedade, que é discutir essa questão tão relevante, que é a questão do pré-natal, do pré-parto, do parto e do puerpério. E que o Estado, sim, possa se responsabilizar, o que não tem feito, e muitas vezes, por estas questões. Não se pode mais admitir, por exemplo, que uma gestante tenha que sair de Lavras e até Bagé, a 100 quilômetros, tendo uma maternidade a 30 dali, que é de Caçapava do Sul. Não pode se admitir isso. Não pode se admitir que a mulher não tenha um local adequado pela superlotação dos hospitais, em Porto Alegre, por exemplo, pelo fechamento da maternidade da PUC, né, na Mão Grande, pelo fechamento de outras maternidades conveniadas em Porto Alegre, como, por exemplo, Ernesto Dornelles. Então, as mulheres acabam, tanto de planos públicos, quanto de qualquer tipo de atendimento, ela não tenha a condição adequada de ter seu filho. Sim.
Então, é esse o objetivo do projeto. Perfeito. A gente vai aprofundar em vários itens. Eu queria passar para o Marcelo Matias, então, para ver qual é a análise, doutor Marcelo, em nome do Simers, sobre esse projeto proposto pelo deputado doutor Tiago. É uma questão extremamente importante que o doutor Tiago já pincelou, e tenho certeza que as colegas de bancada conhecem esse assunto tanto quanto nós, que é, da mesma forma que a pandemia foi profundamente politizada, da mesma forma que a ciência foi profundamente politizada durante a pandemia, infelizmente, a obstetrícia foi profundamente politizada muitos anos atrás, e isso causou um conjunto de consequências que ela é medida ao longo do tempo e ela tenderá a crescer caso a gente não tire a política e os interesses pessoais ou muitas vezes de categorias de dentro da obstetrícia como um todo. E faço questão de dizer que eu conheço os artigos, eu conheço a ciência, eu não gosto de argumento de autoridade, mas eu conheço também a história. E a grande história é que a gente tem em vários países as equipes multidisciplinares fazendo obstetrícia em paz e tranquilidade, dividindo muitas vezes os ambientes, mas trabalhando em conjunto em prol da gestante, da criança e assim por diante. E o que a gente viu no movimento no nosso país, que é um movimento que surgiu baseado até em coisas que poderiam ser corretas, a gente sabe que a obstetrícia precisa, como qualquer ciência, se evoluir durante o tempo, aprender e, com isso, produzir novas condutas, mas também ele foi politizado por interesses que não são os interesses mais adequados. Então, o que aconteceu é que a gente vê hoje qualquer debate para tratar do assunto obstetrícia, ele se transforma numa guerra de narrativa e, muitas vezes, ele se transforma numa guerra que a política se sobrepõe à ciência e, mais do que isso, a tentativa de conquista de espaços sobrepõe ao interesse da paciente. Então, nesse sentido, a gente viu vários projetos que são depreciatórios à medicina e aos obstetras de uma maneira mais restrita, mas a todas as pessoas que trabalham no centro obstétrico no sentido mais amplo, esquecendo de avaliar as causas para as quais a gente tem dificuldades na obstetrícia no país, isso não é avaliado, e apenas trazendo uma pseudo-solução que não soluciona e cria uma politização e um tumulto dentro desse debate, o que para mim é perfeitamente desnecessário. Justamente nesse sentido, ao surgir um projeto desses que criava a violência obstétrica a nível municipal de Pelotas, as entidades, todas as entidades médicas, no caso foi a SOGIRGS, a Sociedade de Ginecologia, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato Médico e a Assembleia Legislativa, se reuniram para fazer um projeto que não é um projeto corporativo, ele não tem nenhuma grande vantagem para qualquer uma da categoria médica envolvida, digo principalmente ali obstetras, pediatras e anestesistas, mas todos, não há qualquer interesse corporativo nesse projeto. Entretanto, esse projeto ele quer, entre outras coisas, garantir algumas das bases primordiais do Sistema Único de Saúde, que é a gratuidade, e acabar com o preconceito dentro do movimento, que é eliminando um termo chamado de violência obstétrica, que o fato de que foi utilizado muito não tornou o verdadeiro, apenas tornou o corriqueiro, o que é muito ruim. Faço questão de lembrar que na história, várias coisas que foram consideradas corriqueiras, depois foram vistas como grandes atrocidades. Então, nesse aspecto, o objetivo desse projeto era fazer uma certa regulamentação daquilo que já deveria acontecer. Ele não é um projeto corporativo, no sentido de que ele não beneficia a categoria médica em nenhum aspecto, mas ele é um projeto que tenta regulamentar direitos e deveres da obstetrícia com o objetivo de produzir uma situação melhor. Dentro desses direitos dela, incluem obrigações do próprio Estado. Então, ele foi um projeto que me pareceu muito adequado, que foi fortemente atacado, porque basicamente a gente politizou a obstetrícia, o que certamente não produziu bom resultado. Muito bem, Marcelo. Virgínia, qual é a tua posição em relação a isso, aos itens propostos por esse projeto? O doutor Marcelo citou a questão da violência, a violência, né, obstétrica, que é uma expressão que né, não está presente nesse projeto, que gerou alguma repercussão. Como é que tu estás vendo isso? Bom, primeiro eu queria
colocar aqui para a mesa e para todos os telespectadores, né? Enfim, que o que nós categoria, nós, como eu estou representando hoje o Corém, mas como a Benfo também, como universidade, como a gente, o que a gente trabalha nesse sentido de obstetrícia. Nós defendemos o cuidado compartilhado, doutor Marcelo. O cuidado compartilhado, por que nós defendemos esse modelo de atenção? Que nós não temos aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos em uma maternidade, que é o Hospital Conceição, e nas outras nós não temos esse modelo. Nós temos um modelo totalmente tecnocrático, medicalizado no sentido não de cuidado médico, no sentido de cuidado de medicalizações, de cuidados intervencionistas no Rio Grande do Sul. Por isso, nós temos uma taxa de cesariana no estado do Rio Grande do Sul de 63%. Dos nascimentos do Rio Grande do Sul é de 63%. Eu pensei hoje que nós íamos novamente discutir o projeto em si, alguns artigos e tal. Porque assim, ó, nós não estamos aqui para guerra, ao contrário, nós estamos aqui para somar a essa discussão e, quem sabe, melhorar ou produzir um outro projeto, porque eu discordo do Marcelo, porque eu vejo sim que esse projeto ele é baseado em uma categoria. Quando fala muito em autonomia médica, quando diz a gente dá direitos para as mulheres, a gente proporciona, mas depende da autonomia médica. Então, a autonomia médica no estado do Rio Grande do Sul nos levam, em obstetrícia, a esses números de 63% dos nascimentos no Rio Grande do Sul serem cesariana. E não venham me dizer que 63% são cesarianas necessárias. A gente sabe que não. Mas eu quero trazer uma discussão aqui que é bem importante quando a gente fala, porque o projeto em si, o discurso do Tiago, quando ele fala que é para proteger as mulheres, eu não vejo dessa maneira. Eu não consigo ver artigo por artigo. Eu estudei bem o projeto, fiz parecer do projeto, eu não consigo ver dessa maneira. Porque evidência científica, o que é uma evidência científica? São melhores resultados de pesquisa, são resultados atualizados de pesquisa, para o profissional, num uso consciencioso, ter esses resultados e poder ter na sua prática. Daí, quando o projeto nos traz, por exemplo, que aceita plano de parto, mas tem que ser discutido com a equipe e depende da autonomia médica, me coloca assim, totalmente de cima, mas pelo amor de Deus, não pensaram nas melhores evidências e na atualidade. Por quê? Porque as evidências que o projeto diz que foi calcado nas últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde de 1996, de 2014, de 2018, a Organização Mundial de Saúde recomenda, por exemplo, a questão do plano de parto. Quando a gente vai falar de violência obstétrica, na audiência pública, a procuradora da República comentou que esse projeto estava fadado ao insucesso, porque judicialmente ele ia cair por terra, porque o termo violência obstétrica é utilizado no mundo inteiro. Em 2018, quando o Ministério da Saúde trouxe uma resolução que não deveria, que o termo violência obstétrica era inadequado, ele, em meses depois, acho que foram 2 meses após, ele foi obrigado a dar uma resposta, porque ele foi indagado pelo Ministério Público Federal de São Paulo e disse que cada um pode falar o que quiser dentro de conceitos que estão internacionalmente colocados. Então, assim, a gente se coloca totalmente à disposição da Casa, da Assembleia Legislativa, para a gente fazer essa discussão, inclusive para ti, Tiago, da gente sentar junto, rever alguns pontos, porque dessa maneira, como está colocado, fica muito difícil. Nós temos alguns pontos que eu quero trazer para o apresentador, que são, assim, ó, cruciais nesse debate.
né? Que é a questão, quando a gente traz a questão dos deveres, isso já foi trazido também na audiência pública, que algumas mulheres, parece que quando se produziu o projeto, a gente desconhece a realidade das mulheres, né? De alguns deveres que essas mulheres precisam ter de acordo com o projeto. Tem algumas coisas nos direitos que são leis federais, a questão do acompanhante, por exemplo. Gente, eu dou aula para o estado do Rio Grande do Sul, nos cursos que nós temos de especialização em enfermagem obstétrica. E eu vejo que tem muitos locais no interior que ainda não é permitido o acompanhante de parto, por exemplo. Então, assim, nós precisamos avaliar, né? O artigo 6 fala dos deveres da gestante, que deve seguir orientações médicas. Gente, o cuidado não é restrito ao profissional, Marcelo. O cuidado é restrito a uma equipe de saúde, né? Virgínia, acho que quem faz parte... Não, quem faz parte da equipe são vários profissionais que constituem. Então, eu sugiro a gente fazer uma discussão do PL, não fugir para coisa ampla, porque a disposição da lei é uma, e quando a gente vai ler os artigos, a gente vê que não é muito parecido muito com o que vem à disposição da lei. Eu quero passar para a Mariene, então, para fazer a observação dela, para nós vamos encaminhar depois da Mariene para o nosso intervalo, e depois a gente vai ampliar esse debate sobre esses pontos que estão sendo levantados. Por favor, Mariene. Bem, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o que foi dito até agora e a questão da politização das coisas que são ditas e são pensadas dentro desse período de pandemia e em relação a esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele é um ato político. E se nós estamos aqui, nós estamos num ato político, nós estamos fazendo política. Não estou falando em político partidário, mas nós estamos falando em política, que é a boa conversa para um bom resultado para a população. É disso que nós estamos falando, é por isso que nós estamos aqui. E eu acho que é bem importante que esse projeto de lei ele fosse... parabenizo novamente aqui a TV Assembleia de estar levando ao conhecimento do povo, da população, esse projeto de lei. E não é verdade que os profissionais estão contemplados nesse projeto de lei. A assistência ao parto, a mulher, ela não é restrita a um único profissional. E esse projeto de lei, ele está direcionado a um profissional, né, nas vantagens, digamos assim, que ele poderia ter na sua assistência, excluindo os demais. Eu acho que é bem importante que esse projeto de lei ao contrário do que foi até então, ele é em prol de uma maior conquista, e ele é corporativo, sim, de uma determinada categoria profissional. A questão de um artigo, ele expressar, ele descrever, ele vedar a utilização do termo violência obstétrica, só isso, para mim, já é uma violência, seja obstétrica ou não, né? Não falar de violência obstétrica no âmbito da rede de atendimento à mulher, e seja ela grávida ou não. Bom, eu acho que é preciso realmente dar uma olhada melhor nessa lei como um todo, né? E na assistência que é prestada a essa mulher. Quando se fala aqui no portar, o direito da mulher, o dever que a mulher tem, portar uma carteira de pré-natal em bom estado de conservação, gente. Nós conhecemos as mulheres que vêm para nós na atenção básica. Muitas delas, elas não têm nenhum lugar adequado para guardar essa carteira. E a gente se sente feliz quando atende essa mulher e ela vem com a carteira.
ela Sim. cuida da carteira. Algumas vêm com a carteira enrolada dentro de um saco de plástico, mas ela está ali. Ela dá a atenção que ela pode para esse documento. De qualquer forma, nós temos Encaminhando. também, na atualidade, um registro da atuação que existe entre o profissional e o usuário dentro de um sistema que é online. Então, não é em todo lugar que isso acontece, mas isso é para o estado do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tem avançado bastante nessa questão do registro da prestada. Ok. Eu vejo que há aspectos bem legais nesse projeto de lei, mas existem dados repetitivos que enfatizam coisas que estão aí, que a gente não entende por que estão. Se imagina até que na questão dos honorários, não, né, isso é uma coisa proibida não permitida, desde que o SUS foi implantado. A gente não entende que haja dúvidas sobre isso, e que seja necessário colocar num projeto de lei. Mas também não é o pior, mas a questão da violência obstétrica Sim, e de essa é a questão. ser para todos, e que é embasado no modelo tecnocrático e não no modelo da mulher, isso aí incomoda bastante. Mariene, te agradeço. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo agora e voltamos na sequência discutindo este projeto de lei 277, protocolado em 2019 pelo deputado Dr. Tiago, que está ainda tramitando, né, aqui na Assembleia Legislativa e em debate aqui no Democracia. Nós já voltamos. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, aqui pela TV Assembleia, discutindo, debatendo o projeto de lei 277, que foi protocolado em 2019 e que, em linhas gerais, defende medidas de proteção à gravidez, de autoria do deputado Dr. Tiago Duarte. Nós estamos com os nossos convidados por conexão de vídeo, além do deputado Dr. Tiago Duarte, proponente deste projeto, um médico, aqui parlamentar da Assembleia, também Marcelo Marcilac Matias, presidente do Simers, a Virgínia Leisman Moreto, enfermeira, integrante da Câmara Técnica Saúde da Mulher, do Conselho Regional de Enfermagem, e a Mariene Jäger-Riffel, vice-presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, que falou no final do primeiro bloco. Eu queria repassar, então, algumas questões, até o doutor Marcelo pediu até durante as falas da Virgínia, da Mariene, para fazer um comentário. Eu queria começar com o doutor Marcelo e depois passar para o doutor Tiago para falar sobre algumas questões que foram levantadas aqui pelas nossas convidadas. Doutor Marcelo. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de fazer esse debate, acho que é um debate extremamente importante. Eu vou citar, para começo de conversa, eu vou concordar com a colega que a gente deveria e poderia discutir passo a passo do programa, isso seria positivo e acrescentaria para todos nós. O grande problema é que a gente cria determinadas questões que são fundamentais e a gente acaba, se segurando naquelas que são fundamentais, perdendo as outras discussões que nós poderíamos fazer. Para nós, a mais importante delas é o termo violência obstétrica. Faz questão de dizer, o termo violência obstétrica, o fato de que ele é muito utilizado não significa que ele esteja certo. Existe um ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte: uma mentira repetida múltiplas vezes torna-se verdade. Nesse caso específico, eu vou dizer que esse termo foi repetido múltiplas vezes. Ele continua não sendo uma verdade, mas ele se torna um termo que ele é absolutamente preconceituoso e, basicamente, o termo violência obstétrica é uma violência. E uma violência feita contra, principalmente, uma categoria, que é a categoria dos obstetras, cuja maioria é feita por mulheres. Portanto, é uma outra forma de violência criar o termo violência obstétrica.
Segunda coisa é que nós fizemos uma questão absoluta de estabelecer, pela primeira vez que eu tenha um conhecimento dentro de uma lei que é vinculada à medicina, os deveres da gestante com o objetivo claro de tornar uma coisa mais segura para ela mesma e para o seu bebê. Talvez as colegas não saibam, mas quando a gente chega nos centros obstétricos, frequentemente nós gastamos mais recurso público fazendo exames desnecessários, exames esses que foram feitos e simplesmente não foram disponibilizados, porque a gente não teve acesso à carteira de pré-natal. E isso já produziu um conjunto muito grande, inclusive de morbidades, por exames inadequados e cálculos inadequados feitos a partir da ausência da carteira de pré-natal. Ora, num mundo digital como o nosso, absolutamente nada impede que essa carteira seja digitalizada. Todas os pacientes, ou pelo menos a grande maioria delas, dispõem de um aparelho celular e, portanto, eu acho que seria uma grande possibilidade para a gente incluir a tecnologia nos postos mais básicos, justamente com o objetivo de fornecer uma qualidade a maior para o atendimento dessa paciente e desse bebê. Uma coisa que me surpreende um pouco é o fato de que, por alguma razão, o pessoal parece desconhecer o porquê que foi colocado nesse projeto a questão dos honorários. E eu vou dizer aqui com toda a clareza do mundo, elas não desconhecem o porquê que foi colocado isso. Está na lei do SUS, mas elas sabem que várias profissionais têm interesse de entrar no centro obstétrico para fazer uma profissão não exatamente bem regulamentada e cobrar fora do sistema de saúde, não incluso nas tabelas do SUS. Portanto, isso só está colocado ali porque ele é uma regulamentação de algo que, na prática, eles querem que aconteça. E se disserem que desconhecem, eu posso mostrar inúmeros casos de cobranças e de busca de cobranças de pessoas que não fazem parte necessariamente da equipe de saúde, com interesses claramente financeiros. E detalhe, se eu citar o nome dessas profissionais, que são as doulas, os trabalhos científicos demonstram que a doula melhora o conforto da gestante e, portanto, nenhum de nós é contrário à existência da doula. O que a gente é contrário é a forma que é feita. E mais, uma doula, em países de primeiro mundo, ela efetivamente participa ativamente e melhora o trabalho de parto. Entretanto, como aqui é vinculada a um movimento político ideológico, ela resolve acusar de violência obstétrica, resolve ameaçar obstetras e, portanto, ela acaba sendo um profissional de nicho. Portanto, a ideia básica que seria boa acaba se convertendo num profissional de nicho. Por fim, quando a gente tem um ato médico, quer que ele seja, no Código de Ética Médica, a gente tem ali a defesa da autonomia do médico. E é justamente a autonomia do médico que é atacada inúmeras vezes pelo movimento político ideológico. Então, a gente só é forçado a defender a autonomia do médico porque o movimento político ideológico tende a retirá-la. E é só por isso. Por isso que eu disse, começou-se errado, porque se começou de uma maneira político-ideológica, e isso leva a um conjunto de consequências que poderiam ter sido evitadas. É só isso, basicamente. Doutor Tiago, foi colocado entre outras críticas ao projeto, esse viés corporativo ali. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor responde? Eu não vejo assim, tá? Não se altera nenhum benefício econômico ou funcional com o projeto. Né? Agora sim, o termo violência obstétrica ele é claramente pejorativo. Né? Eu não iria aceitar também que se falasse em violência de enfermagem, ou de violência dos técnicos de enfermagem, ou que se falasse em violência dos magistrados ou do Ministério Público no trato com as carreiras. Eu também ia me colocar contra esse tipo de preconceito. Na verdade, isso nada mais é do que um preconceito que nós estamos vendo. A questão da violência obstétrica, o termo violência obstétrica, ela é preconceituoso. Né? Então, ele precisa ser retirado da nossa rotina. E, além de tudo isso, ele facilita o ingresso de ações judiciais, que vão ser, primeiramente, contra o médico, mas vão ser também contra toda a saúde, contra o técnico de enfermagem, contra o enfermeiro, contra o hospital. Nós não estamos aqui querendo excetuar esse tipo de situação.
excessos precisam ser punidos, e já existe na lei, já existe lá a imperícia, a imprudência, a negligência, né? Então nós precisamos evitar termos pejorativos que estigmatizam determinada classe profissional e que são prejudiciais na assistência. Eu queria mencionar também algumas coisas que respondeu, algumas coisas que foram ditas, né? Eu concordo integralmente com o cuidado compartilhado. Eu tenho 24 anos de obstetrícia, sempre trabalhei adequadamente e bem com uma equipe multidisciplinar. Respeito isso. Acho que cada um tem o seu papel definido e adequado dentro de uma assistência ao paciente, né? Taxa de cesariana. Hoje em dia, as taxas de cesariana no Rio Grande do Sul são 63% em função do que se faz nos hospitais privados. A taxa de cesariana no SUS é menor. Mas hoje em dia, um parto instrumentalizado, muitas vezes, um parto laborioso, muitas vezes, ele é mais arriscado do que uma cesariana eletiva. Isso os estudos têm comprovado. As pacientes que chegam às nossas maternidades, muitas delas, elas querem a cesariana, por exemplo. Então, não vamos aqui demonizar a cesariana. A cesariana é um procedimento cirúrgico que salva a vida. Sim. Salva a vida da mulher e salva a vida do filho. A outra questão com relação ao plano de parto. Isso é muito importante. Nós temos uma situação que é a seguinte, que a gestante ganha o seu filho não é com quem fez o seu pré-natal, é com uma pessoa que muitas vezes ela nunca viu antes. E aí ela pode ter conceitos arraigados que inclusive não foram discutidos no pré-natal, porque o pré-natal é de má qualidade. O Estado do Rio Grande do Sul oferece, como regra, um pré-natal de má qualidade às gestantes. Por isso é que ele é contra o projeto, por isso que o parecer da Secretaria vem no sentido de sabotar o projeto, porque o projeto ataca também isso, a qualidade do pré-natal, Então, como esse pré-natal é feito de má qualidade, às vezes a gestante não tem acesso à consulta, não tem acesso à consulta de enfermagem, não tem acesso à consulta médica, ela acaba não tendo orientação adequada com relação ao seu parto. E daqui a pouco o que ela pode trazer no plano de parto podem ser situações infactíveis do ponto de vista técnico. Eu não posso me comprometer com uma pessoa de uma situação infactível do ponto de vista técnico. Então, esta questão. Situações que, inclusive, podem colocar ela e o filho em risco. Então, por isso é que o plano de parto tem que respeitar, não o médico, tem que respeitar, não só o médico, tem que respeitar a ciência. O plano de parto não pode ser feito em cima de situações infactíveis do ponto de vista técnico. Se essa paciente tem placenta baixa, tem placenta prévia, completa total, aí essa paciente quer algumas intervenções do trabalho de parto que não podem ser feitas. Então, e por que ela não sabe que não pode ser feito? Porque ela não conseguiu fazer um pré-natal adequado. O Estado não deu a ela a condição de fazer um pré-natal adequado. Isso também é resguardado no projeto. Então, eu acho que nós temos muito a avançar, eu acho que nós podemos avançar. Modificações podem ser feitas no projeto, mas elas precisam guardar a essência. E a outra coisa que eu acho que é importante dizer, só para terminar essa minha fala, é de que, infelizmente, vem à audiência pública um promotor, um membro do Ministério Público, né, e que não leu o projeto, não sabe do que está falando. Né? Então, realmente, a gente tem que ter, e tenho certeza que as nossas duas debatedoras aqui leram profundamente o projeto, a gente não pode se basear com quem não leu o projeto. Quem não analisou a fundo as consequências dessas questões que a gente está mencionando aqui. Ok, deputado. Queria abrir o espaço, nós não temos muito tempo, Virgínia e Mariane, mas gostaríamos que vocês
fizessem as observações agora, e até para o público, as pessoas que estão nos acompanhando, quando a gente fala em violência ou não violência, ou abuso, o que levou à realização desse projeto, ao deputado protocolar, quais são aquilo que foge da humanização, o que foge do normal, né, e que preocupa a saúde, aos profissionais da saúde. Queria que passasse um pouco por isso também, por gentileza. Bom, o que preocupa as mulheres, né? O que preocupa as mulheres. Mas antes, eu só quero fazer 2 coisas e vou ser bem rápida. Ok. Tiago, tu sabe o que é um plano de parto? O conceito de plano de parto que é designado pela Organização Mundial de Saúde? A mulher que faz um plano de parto participa de um pré-natal que alguém fez orientações baseado em evidências. E um plano de parto pode ser modificado na hora do parto. É só a equipe sentar com a mulher e dizer por que não está sendo acontecido determinadas coisas. Isso acontece. E quando a gente trabalha em equipe, com cuidado compartilhado, nós conseguimos ter sucesso nisso. E as mulheres, muitas vezes, até quando vão para uma cesariana necessária, que realmente cesarianas salvam vidas, ninguém é contra a cesariana, as mulheres concordam e dizem depois, que hoje a maioria das mulheres no estado do Rio Grande do Sul não sabem o motivo que fizeram cesariana. Elas não sabem. Então, assim, quando se ataca o plano de parto, eu vou te dizer uma coisa, tu não sabe o que é plano de parto. A gente pode conversar sobre isso. Eu tenho feito trabalhos com plano de parto, eu tenho orientado todas as minhas alunas da graduação e da pós-graduação a utilizar essa ferramenta, porque é poderosa. Desde 1996, a Organização Mundial de Saúde diz a primeira prática útil e que deveria ser recomendada é o plano de parto. Sim. E continuou em 2018 nas últimas atualizações da Organização Mundial de Saúde. Mas assim, gente, ninguém fala que violência obstétrica é violência médica. Quando se falou é violência de enfermagem, então, violência obstétrica é um conjunto de situações que acontecem com a mulher, principalmente quando não são observadas evidências científicas. Quando as mulheres são, por exemplo, recomendadas a uma cesariana desnecessária. Porque isso também me chocou agora, o Tiago comentar que as mulheres chegam nas maternidades pedindo cesariana. Eu vou te passar inúmeros trabalhos, artigos do Brasil, que mostram que as mulheres no início da gestação gostariam de ter parto, mas são desaconselhadas e são amedrontadas e acabam optando por cesariana, porque vão dizer, você não vai salvar seu filho? E de algumas situações que não deveriam acontecer. Então, o que é violência obstétrica? É a mulher realmente ser desconsiderada, não ser apoiada, não ter o seu plano de parto discutido com a equipe. O plano de parto que é dito lá no início pode ser modificado. Sim. É um parto instrumental, muitas vezes desnecessária, é soro desnecessário, são toques repetitivos desnecessariamente. Aliás, a gente observa, por exemplo, a questão da episiotomia. Para encaminhar. Episiotomia. Tá bem, eu estou só te respondendo a questão de violência obstétrica. Eu queria dar um espaço para a Maria. Prática que muitas vezes as mulheres não sabem por que aconteceu aquele episódio no seu corpo. Quando a gente senta com as mulheres e é discutido, nada disso precisava acontecer. Violência obstétrica é um conjunto de situações envolvendo diversos profissionais. Não está restrito a uma categoria. Não está mesmo. Mariene, estamos aí temos mais uns 2 minutinhos para depois fazer só os encaminhamento final. Eu queria a tua colaboração agora, por gentileza. Eu acho que a Virgínia ela fez praticamente um fechamento do que eu também gostaria de dizer, e acho que essa questão do plano de parto, eu tenho trabalhado há muito tempo com plano de parto, com mulheres em pré-natal, e elas dão um feedback muito interessante para nós quando elas retornam para nossas consultas de puerpério, e
e elas dizem que algumas coisas do plano de parto puderam ser realizadas e outras não. E elas têm uma boa experiência com o plano de parto, porque cada um dos itens que elas listam no plano de parto são práticas que são discutidas com elas. A gente pergunta se ela sabe o que é aquilo, para que serve aquilo, quais os benefícios e o que tanto para ela quanto para o bebê. Então, é uma mulher que ela sai mais orientada em relação às suas potencialidades, às potencialidades do seu parto, e ela é uma mulher que ela tem uma resposta mais tranquila nas práticas que são realizadas no decorrer da sua internação. E a gente tem visto que, aos poucos, essa resposta vem sendo dada de uma forma satisfatória nos serviços de internação hospitalar. E os serviços têm tido muita resistência ainda, mas uma resistência menor, porque vem que são mulheres mais bem orientadas em relação a isso. Eu lamento que não haja uma informação adequada em relação a todos os termos que são utilizados nessa lei. Eu acho que me colocaria também à disposição para conversar. Perfeito. Eu acho que há possibilidades bem interessantes ali. Perfeito. Bom, eu queria fazer um giro final, mas a gente só tem 30 segundos. Queria começar com o Marcelac Matias, presidente do Simers. 30 segundinhos, por gentileza, doutor. Está com o microfone desligado. Vamos só deixar claro, para isso ser bem rápido, que é muito interessante, que nós não somos contra o plano de parto. E exatamente o que foi defendido aqui é o que está escrito na lei. Ele poderá ser modificado em situações nas quais sejam necessárias intervenções para preservar o binômio gestante-feto. É interessante, a gente trata as coisas aqui como se não fossem violência obstétrica vinculadas a médicos, mas só foram citadas violências obstétricas, como o índice de cesariana, episiotomia e parto instrumentado. E não é só isso, as questões todas de bem tratar da paciente, todas estão descritas no artigo 4. Portanto, de maneira bem rápida, a gente percebe claramente que se diz que não é só para uma categoria e citam questões de uma categoria e se negam itens que estão na própria lei. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender como a politização dessa situação se sobrepôs aos fatos. E por isso que precisa, sim, esse tipo de lei ser aprovado para evitar esse tipo de coisa que vai acabar produzindo um resultado muito ruim, sim, especialmente jurídico, nos nossos obstétricos. Obrigado, Marcelo. Virgínia, 30 segundinhos, te peço essa atenção, por gentileza. Essa atenção. Eu queria comentar com vocês que esse ano a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, a Organização Mundial de Saúde adotou o Dia Internacional de Segurança do Paciente, que é 17/9, como cuidado materno e neonatal seguro. E o tema desse ano é Age Agora para um parto seguro e respeitoso. E dentro dessa lógica estão sendo criados vários dispositivos, inclusive um deles que é a questão de tratar as questões de violência obstétrica, sim, como uma violência institucionalizada por diversas categorias. Porque, sim, violência obstétrica, quando a gente fala em VO, a gente fala em violência às mulheres que sofrem institucionalmente, sim, muitas vezes, dentro de instituições, muitas vezes renomadas, por diversas categorias. Desde quando chega dentro de uma instituição para parir o seu bebê. Então, é disso que a gente está falando. Perfeito. É o modelo, a mudança de modelo que é necessária, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que em vez de ser centrada na mulher, é centrada num modelo medicalizado de atenção ao parto e nascimento. Obrigado, Virgínia. Mariene, eu preciso de 30 segundinhos, então, por gentileza. Eu colocaria a seguinte pergunta: seria interessante ou seria adequado atribuir numa lei que se vedasse o termo de violência obstétrica? Isso é esse cerceamento seria adequado a uma categoria
cercear o que é uma linguagem já corrente e consagrada nacional e internacionalmente, numa lei Sim. onde esse termo está vedado, está descrito que deveria ser vedado. Bom, deputado doutor Tiago, seu tempo final, 30 segundinhos, pode aproveitar até para responder. Claro. Eu quero agradecer ao Democracia, eu acho que se abre um novo canal de discussão, vou procurá-las. Acho que a gente tem muitos pontos em comum. O parágrafo 2º do artigo 2, só para dizer do plano de parto, o plano de parto poderá ser modificado em situações nas quais sejam necessárias intervenções para preservar a saúde do binômio gestante e feto recém-nascido. Em nenhum momento fala que o médico fará isso, em nenhum momento fala que nós somos contra, ou quem propôs, ou eu sou contra o plano de parto. Em nenhum momento se fala isso. Se fala que ele poderá ser modificado exatamente na tônica que a enfermeira Virgínia falou. Então, eu acho que a gente pode avançar porque nós temos foi muito deturpado, não por elas, não pelas nossas debatedoras, mas por alguns grupos, talvez interessados, foi deturpado esse processo do projeto. Quero agradecer ao Democracia, quero agradecer também a Virgínia. Os assistenciais e autonomia do médico. Tem que dizer o resto. Exato. Nós vamos ter que encerrar. Fala o resto. Vamos... Não, o artigo não diz isso. Vamos propor outros debates. Não diz isso. Leia o artigo. No parágrafo primeiro diz. Doutor... Não, mas esse está no segundo artigo. Leia o parágrafo primeiro, deputado. Leia o seu parágrafo. Caros convidados, infelizmente estamos sobre a hora. Nós estamos sobre a hora, queremos agradecer. Eu quero agradecer e acho que a gente tem muito a avançar, desde que não se queira estigmatizar uma categoria profissional e desde que não se queira práticas inadequadas com parto. Deputado doutor Tiago, Marcelo, Marcelac Matias, do Simers, Virgínia Moreto, né, da enfermeira integrante da Câmara Técnica de Saúde, Moreto, né, Técnica de Saúde da Mulher no Conselho Regional de Enfermagem, a Mariene Eger-Riffel, vice-presidente da Benfo. A todos vocês, muito obrigado por este debate. Eu acho que avançamos e principalmente agradecemos às pessoas que estão nos acompanhando até este momento. Este foi o nosso Democracia. Voltamos no próximo programa. Até lá.